Pai do Senhor, meus irmãos, muito boa noite, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, alegria já ter alguns irmãos conosco aqui, estamos só aguardando mais alguns irmãos para nós começarmos o nosso culto no lar, né? Hoje está conosco o irmão Último Vieira, bem-vindo, irmão Último, Deus abençoe, viu? Uma alegria ter você aqui conosco. Irmã Lídia Constantina, Deus abençoa, muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Irmão Alexandre Fernandes, irmão Alexandre, bem-vindo, em nome de Jesus, Deus abençoa. Hoje, meus amados irmãos, vamos começar versículo por versículo a carta para a igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2 e versículo 12. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar. Ontem nós demos a introdução sobre a igreja de Pérgamo e agora nós vamos iniciar versículo por versículo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Francisca Guedes, Paz do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. Heitor Fernandes, bem-vindo, glória a Deus. Vamos orar, irmãos, porque hoje é domingo, hoje tem culto em toda a região e os irmãos vão para a igreja, né? Glória a Deus, só nós que ainda que não, mas os irmãos vão orando e Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã da guia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Fábio Júnior, Pai do Senhor, irmã Maria Quitéria, Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar agradecido ao Senhor por todas as tuas bênçãos, pela tua graça, bondade, misericórdia, para com a vida de todos nós. Quero orar pela vida de todos os irmãos, membros e congregados da igreja Assembleia de Deus Missão aqui de Canápolis. Oro para que a tua bênção esteja com todos em nome do Senhor Jesus e que não falte a tua graça sobre a vida de cada um, que não falte a providência do Senhor no lar de cada um, e abençoa todos os irmãos, meu Deus, aqueles que têm condição de nos assistir via Facebook, aqueles que não têm condições, mas todos estão firmes com o Senhor. Abençoe a todos, livre a todos do mal, livra deste vírus e dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, você que tem uma Bíblia, nós ainda estamos com pouca gente aqui, mas eu não posso demorar, né? Porque alguém quer quer assistir o nosso culto, mas quer ir para a igreja também, né? Então vamos pegar a Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e versículo 12 e vamos ler em nome de Jesus. Quem está acompanhando, irmão, essa série de mensagens, já tem muitos dias, mas muitos dias mesmo, que nós estamos falando em Apocalipse. Começamos em Apocalipse 1 e 1 e já estamos em Apocalipse 2 e 12, versículo por versículo, tá? Então é uma série que Deus tem nos abençoado, em nome de Jesus. Mandagui está pedindo oração, amanhã vai fazer alguns exames. Deus abençoe, irmã da guia. Então vamos lá, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. 2 e 12 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Magilca, Pai do Senhor, Deus abençoa em nome de Jesus. Bem-vinda, pastora Cida está ali, irmã Gilca. Glória a Deus. É o anjo da igreja, nós já falamos desde Efésios
sobre o anjo da igreja, não é? Sobre o anjo da igreja, liderança, a carta é dirigida à liderança da igreja que está, né? Está. A igreja, amados e queridos irmãos, ela está em Pérgamo, mas ela não é de Pérgamo, viu? Ela está em Canápolis, mas ela não é de Canápolis. Ela está no Brasil, mas ela não é do Brasil. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. A igreja é celestial, ela é do céu. Ela vai para lá. Nós somos peregrinos e estrangeiros em terra alheia. Então, a Bíblia nos adverte a nos comportar como peregrinos e forasteiros. Porque a nossa cidade está no céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso, em todas as cartas, ele usa esta preposição, né? A igreja, ao anjo da igreja que está, né? Ao anjo da igreja que está. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente para uma igreja, ele não diz está. Ele diz de. Tá? Depois nós vamos ver isso. Pastor Heraldo Cavalcante, bem-vindo, Deus abençoa. Paz do Senhor a vocês todos. Paz do Senhor, irmã Silvânia Boaventura. Deus abençoa. Então, irmãos, essa série de mensagens que nós estamos pregando, Apocalipse 1 e 1, até Apocalipse 2 e 12 hoje, né? Versículo por versículo, estamos fazendo esse comentário. Então, ontem demos a introdução a Pérgamo, hoje começamos aqui já dizendo para os irmãos aquilo que eu julgo importante. A igreja que está em Pérgamo. Irmã Cida chegou aí, irmão José Nilson também chegou, Pai do Senhor, Deus abençoe. Está em Pérgamo. Então a igreja está em Canápolis, mas não é de Canápolis. A igreja está em Minas Gerais, mas não é de Minas Gerais. A igreja está no Brasil, mas não é do Brasil. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A igreja é do céu. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Valdeci Amorim, Pai do Senhor, Deus abençoa. Então ele está usando aí esse está, né, temporário. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra alheia. Então tá certo. Isso aí é só para chamar a atenção, porque hoje não temos muita coisa no versículo 1, mas nós vamos falar algo importante aqui para vocês. Irmão Valdeci, lá de Campo Novo, do Parecis. Rapaz, que benção de Deus. Eu tenho um apreço e um respeito muito grande por vocês aí, em Campo Novo do Parecis. Deus abençoa. Dá uma saudação para toda a igreja aí. Pastor Valdeci Amorim, em nome de Jesus. Então a igreja que está em Pérgamo. Irmãos, esse nome Pérgamo, ele varia muito de comentarista para comentarista. Por exemplo, Shirley Vieira, bem-vinda, Pai do Senhor. Existem comentaristas aí, e nós sabemos que não estão errados, que liga o nome de Pérgamo, a tradução, com fortaleza. Fortaleza, né? Que eu já até comentei aqui ontem. Fortaleza. Ô pastor José dos Reis, Deus te abençoa. Bem-vindo em nome de Jesus. E já também a tradução de Pérgamo é casado, né? Casado, e ainda filho de Andrômaca. Andrômaca é irmã de Heitor, lá de Troia, né? Andrômeda é aquela que acabou ficando com Aquiles, que matou o irmão dela. Então Pérgamo quer dizer filho de Andrômaca. E também igreja casado e fortaleza, ou casada, né? Aqui se referindo à igreja.
Mas a tradução aqui mais correta que nós devemos usar é casada, porque Pérgamo ela simboliza a igreja casada com o Estado. Pérgamo ela simboliza a igreja casada com o Estado, né? Ela é a igreja do terceiro período, né? E ela é do ano 313 a 590 depois de Cristo, e ela se uniu com o Estado, né? É a igreja do terceiro período do cristianismo, e o imperador romano estabeleceu o papado na igreja, um papa para liderar todas as igrejas. E foi nessa época que entrou então as indulgências. Foi nessa época então que entrou na igreja a adoração aos ídolos, a veneração por Maria e etc, etc. Pastor Zé dos Reis, Luiz Antônio, Deus abençoe, bem-vindo. Pai do Senhor, pastor João Antonino, em nome de Jesus, bem-vindo. Então, por isso o nome casada, né? Ela representa a igreja que casou com o Estado. Esse casamento não deu certo. Este casamento gerou um grande problema, uma grande dificuldade, né? Tá certo então, irmãos? E agora nós vamos partir para a identidade do Senhor, né? O Senhor, ele agora vai se apresentar. Então ele diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Só para relembrar, irmãos, na carta para a igreja que está em Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, para Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão é aquele que coordena, dirige e é aquele que conduz a igreja, a liderança da igreja. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro é aquele, então, que tem o cuidado, o zelo com a igreja. Já em Esmirna, ele é o primeiro e o último, fala da sua eternidade. O que foi morto, isso diz o primeiro, o que foi morto e reviveu, fala da sua imortalidade, daquele que venceu a morte. E agora em Pérgamo, ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então ele já se apresenta diferente. Para Pérgamo, ele é aquele que tem a espada. E nós sabemos, amados e queridos irmãos, que a espada aqui, ela faz referência à palavra do Deus eterno, a palavra de Deus. Então a espada, nós vamos ver isso, ela fala então fala da palavra de Deus, essa espada de 2 fios. Essa espada aqui, irmãos, quando João usa essa espada, ele usa em referência à espada que os soldados romanos usavam na época, que era usada como uma arma de defesa e de ataque. Entendeu? A espada, Cristiano Tadeu, Deus abençoa, era usado como uma arma de defesa e de ataque. A espada romana, que é a espada de 2 fios, ela era curta, não é uma espada longa, é um combate corpo a corpo, é um combate mais de perto. Então essa relação da espada usou como exemplo a espada romana, é uma espada curta, para um combate mais de perto, porque o soldado romano era bem treinado e eram os homens muito fortes, então eles tinham vantagem quando estavam mais perto. Não é como a espada dos saxões,
né? Não é como outras espadas que são longas, que eles atingiam o inimigo de longe, de a certa distância. Já essa espada não, tinha que estar mais perto. E isto era uma vantagem, porque geralmente os inimigos de Roma, eles tinham umas espadas mais longas. E quando o romano chegava mais perto do adversário, então o adversário ficava sem movimento, ficava sem saber o que fazer, porque a espada era muito longa. E os romanos chegavam mais perto, defendendo e atacando com a espada, embora tivesse o escudo como defesa também. Certo? Pastor Ronaldo, o que quer dizer isso? Nós temos que entender, irmão, que a espada aqui, ela faz referência à palavra de Deus, então, e a palavra de Deus, ela é uma arma de defesa para o cristão. Ele usa a palavra para se defender e ele usa a palavra para atacar. Só que a palavra é como a espada romana, ela é um ataque mais perto, mais corporal, corpo a corpo, entendeu? Exatamente isso. Glória a Deus. Nós temos uma referência em Efésios, capítulo 6, que muitos de vocês já leram por várias vezes. Efésios, capítulo de número 6, se você puder abrir sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na minha. Efésios 6, eu estou usando aqui hoje, irmãos, Almeida, revista e corrigida, tá? Efésios 6 e o que eu falei? 17, né? Efésios 6 e 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A espada, aqui então, com essa referência de Efésios 6 e 17, nós entendemos que é a palavra de Deus. E toda espada, irmãos, geralmente, ela é afiada dos dois lados. Por que, irmãos? Ela tinha que ser afiada dos dois lados. Pai do Senhor, irmã Keila Fernanda, bem-vinda. Porque ela tinha que entrar cortando e sair cortando. Você entendeu? De todo jeito que você mexesse, ela tinha que cortar. Por isso, ela era geralmente afiada dos dois lados. É uma arma, né? Que corta tanto quando é introduzida e como quando ela sai, né, do corpo humano. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Que Deus continue nos abençoando e a gente continue entendendo isso em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu só ver aqui um hino aqui que eu vou colocar aqui, porque saiu aqui. Só para a gente não ficar com esse espaço aqui, né? E aí eu já volto aí com vocês. Glória a Deus. Está aqui. Amém, irmão? Vocês estão entendendo aí? Já entendendo? Dá um glória a Deus aí, irmão. Porque senão fica parecendo que eu estou sozinho aqui. Então vamos lá. Efésios fala que tomai, guarda essa referência que eu vou voltar nela, tá certo, irmão? Em Efésios 6 e 17. 6 e 17. Também nós temos aí Hebreus, eu vou usar referências mais do Novo Testamento, viu, irmãos? É de praxe, né? Eu usar referência do Novo Testamento. Helenilda Paz, Deus abençoa. E se você puder compartilhar esse vídeo e depois ir lá no YouTube se inscrever no nosso canal, Ronaldo Rodrigues Ferreira, lá tem todos os nossos vídeos. Então vamos lá, Hebreus 4, conhecido versículo, Hebreus 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenção do coração humano. Glória a Deus. Mais uma vez, faz menção à palavra de Deus como espada, tá?
Então, a espada de Deus, ela é mais penetrante, nada impede ela. Por que que não impede? Sueli Ferreira Martins, Pai do Senhor, Deus abençoe. Por que que não impede? Porque ela entra cortando dos dois lados. Então, qualquer obstáculo ali, ela vai romper, certo? Então, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 fios. Ela vai penetrar. E o interessante, irmão, é que quando você medita nesse texto, ela penetra, primeiro, até a divisão da alma e do espírito. Aonde é isso? Eu não sei. Só a palavra de Deus encontra essa divisão da alma e do espírito. Depois, ela volta. Juntas e medulas. Veja que ela entrou e depois a palavra está voltando. Primeiro, alma e espírito. Segundo, juntas e medulas. Terceiro, pensamento e intenção do coração. Então ela entrou e fez a obra voltando. Por isso é que Paulo escreve à igreja de Tessalônica: e todo o vosso espírito, porque a primeira palavra faz a obra do espírito. Alma, juntas e medulas, alma e corpo, pensamento e intenção, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então não é corpo, alma e espírito, não é juntas, medulas, não é pensamento e intenção, juntas e medulas, alma e espírito, não. Primeiro espírito e alma. Primeiro conservar espírito, depois juntas e medulas, depois pensamento e intenção. A obra de Deus começa espírito, alma e corpo, não é corpo, alma e espírito. O corpo é o último. Glória a Deus. Embora muita gente não acompanhe e não consiga ver desse jeito, mas não tem como ir contra a palavra de Deus. Primeiro alvo da palavra é o espírito, alma e espírito. Juntas e medula, segundo. Intenção e pensamento, terceiro. Tá certo? Glória a Deus. Então faz alusão. Quando você vai em Apocalipse, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, e o versículo 16, olha o que João disse: e ele tinha na sua destra é mão direita, sete estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na força do seu resplendor. Iracema Medeiros, Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então tá certo, irmão. Ele tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios. Palavra. Irmão, entenda o seguinte: esta palavra, ela dá vida e ela mata. Ela cura, mas ela abre a ferida. Ela levanta, mas ela abate. Esta é a palavra de Deus, irmão. Você entendeu? A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar, mas poderosa para condenar também. Por isso é comparado à espada. É o símbolo da espada. Defende e ataca ao mesmo tempo. Glória a Deus. Apocalipse 2:16. Veja o que está aí ainda na igreja de Pérgamo. Ainda na igreja de Pérgamo. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quer dizer que o Senhor Jesus iria pelejar, entrar em batalha contra os falsos profetas, as falsas doutrinas, com a sua palavra.
Então, qual é a arma que Jesus estava usando? A palavra de Deus. Qual é a arma que nós temos que usar? A palavra de Deus. Por isso, amados e queridos irmãos, em muitos lugares nós não estamos tendo resultados satisfatórios com o trabalhar da igreja. Por quê? Porque não é usada mais a espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós temos tempo para tudo no culto, menos para a palavra de Deus. E não existe nada mais importante numa reunião, em um culto de louvor a Deus, do que o uso da sua bendita palavra. Tá certo? Lá em Apocalipse ainda, capítulo 19, e o versículo de número 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez aqui, o Senhor Jesus usa a espada que sai da sua boca para vencer os seus adversários, que é a bendita palavra de Deus. Então eu quero dizer a vocês, antes de passar para a frente aqui, que não percam o apego à palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito, tá certo? Ela é a espada do Espírito para vencer e para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós só vencemos com o uso da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Ela é a nossa arma. A palavra de Deus é a nossa arma de defesa e também de ataque. Glória a Deus por isso. A espada como palavra, ela foi usada pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 4:4, quando o diabo disse para Jesus, né, colocando dúvida no seu coração, 3 vezes o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça isso, né? Jesus disse: está escrito, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Novamente o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O Senhor Jesus então disse: olha, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo então diz: todo o reino do mundo te darei, se prostrados me adorar. Jesus responde com a palavra de Deus. Está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. Ela é a espada que defende e que ataca, a arma de defesa e de ataque contra os nossos adversários, em nome de Jesus, tá certo? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu só ver uma referência aqui, para ver se eu vou lê-la aqui com vocês, por causa do nosso tempo. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 8:16, querendo, pode abrir a sua Bíblia aí. 8:16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mais uma vez, o Senhor Jesus usa a espada de 2 fios que sai da sua boca
a palavra de Deus para vencer os demônios, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela tem poder na boca daquele que é fiel ao Senhor. Glória a Deus. Então, use a palavra de Deus. Jesus, Maria Abadia, bem-vinda, Pai do Senhor. Jesus, então, lá em 2:12 de Apocalipse, quando ele se apresenta à igreja de Pérgamo, ele diz: eu tenho a espada, né? O que tem espada, eu tenho a espada de dois gumes, a palavra, e ele dá a sua palavra para a igreja. Glória a Deus por isso. A espada nos lembra quando ele disse, né? Lá em Apocalipse, eu acabei de citar aqui, quando ele diz para Pérgamo: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amados, quando ele disse aquele que tem a espada, ele nos faz lembrar de batalhas, que nós vivemos em meio a batalhas. É claro que naquela época a espada era a arma usada, talvez se fosse hoje, ele falaria um outro tipo de arma, mas lá em Pérgamo era a arma usada, então ele usa isso. E ele diz: olha, eu tenho a espada. A espada fala de batalha, confronto, fala de lutas, fala de guerras. E nós sabemos, amados e queridos irmãos, que Pérgamo estava em meio a uma grande batalha espiritual, a uma grande guerra espiritual, assim como nós hoje também vivemos. Então o Senhor Jesus lembra os irmãos de Pérgamo que eles estão vivendo uma grande batalha espiritual. A exemplo daquilo que Paulo diz para Timóteo, na segunda carta de Paulo para Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2 e verso 3, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, soldado que está na luta, soldado que está na milícia, soldado que está, ele diz, milita comigo, como bom soldado, não é verdade? Aquele que se alista para a guerra, não milita legitimamente, se embaraça com o negócio dessa vida. Então a espada nos lembra que nós estamos em um grande confronto, em uma grande batalha espiritual. Nós estamos em uma grande guerra espiritual, irmãos. É isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo. 2 vezes ele usa para Pérgamo esta palavra sobre espada de 2 fios. Glória a Deus. Lá em Efésios ainda Efésios capítulo 6 novamente, Efésios capítulo 6 novamente, só que agora o versículo de número 12, ele diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então ele nos lembra aqui, o apóstolo Paulo está nos lembrando, ou lembrando a igreja de Éfeso, e consecutivamente a nós, que nós estamos em meio a uma grande batalha espiritual, a um grande conflito espiritual, no qual ele coloca à nossa disposição esta poderosa arma, que é a palavra de Deus, que é o símbolo da espada do Espírito. Glória a Deus por isso. Quando você vai em Judas é o primeiro livro antes do Apocalipse. Então Judas, versículo de número 3, ele diz o seguinte, Judas 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos,
batalhar pela fé que foi dada. Então luta, batalha. É isto que a carta está falando, é isso que ele está dizendo. Espada, lembrando que vocês estão numa luta, que vocês estão vivendo um conflito espiritual, que vocês estão numa guerra espiritual. Irmão, não se iluda não. Todas as forças malignas estão contra a igreja. Todo o poder das trevas está lutando contra a igreja. Você entendeu? E a igreja, ela precisa reagir em nome de Jesus, em meio a esta grande batalha espiritual que nós estamos vivendo. Você que está me ouvindo aí agora, você pode ter certeza, não se iluda, não se engana. Você está em meio a um grande conflito espiritual. Todas as forças das trevas estão contra vocês, viu? Aí em Efésios, quando ele fala sobre a nossa luta, ele diz o seguinte, só para chamar a atenção, porque eu não vou falar sobre isso, mas só para que vocês peguem aí em nome de Jesus. Efésios 6, e 12. Ele diz o seguinte, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Você prestou atenção que é tudo no plural? Tudo está no plural, irmãos. Você prestou atenção nisso? Você não tem que lutar contra o. Você não tem que lutar contra a. Você não tem que lutar contra o novamente. E você não tem que lutar contra a novamente. Mas você tem que lutar contra os príncipes, as potestades, plural. São muitos. Entendeu? Os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Você entendeu? Não é no singular, é no plural, irmão. É uma luta. E aí quando ele fala, ele começa falando sobre essa luta aqui. Ele diz no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E lá no verso 18 ele disse, no verso 17 ele disse, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem. A espada pertence ao Espírito de Deus que habita em nós. E quando nós nos preparamos e nos colocamos diante de Deus, Ele usa a espada através de nós. Então, a Bíblia diz, quando fores contra as hostes espirituais da maldade, tomai a espada. Contra os príncipes das trevas, tomai a espada. Contra aquele que te persegue, use a espada, tome a espada. Contra a tua aflição, tome a espada do Espírito. Use a espada do Espírito, tomai a espada, tomai a espada, tomai a espada, tomai a palavra, usa a palavra, usa a palavra, use a palavra, use a palavra, tomai a espada do Espírito com E maiúsculo. Aleluia! Glória a Deus! Infelizmente, irmãos, muitos hoje têm abandonado o uso da palavra de Deus. Mas isso não muda nada, porque ela continua sendo a espada do Espírito, com E maiúsculo. E maiúsculo. Vanderlei Carneiro, Deus abençoe, bem-vindo, em nome de Jesus. Então a palavra é essa, irmão. Tomai a espada. Jesus disse, quem fala contigo, ó Pérgamo, é aquele que tem a espada de 2 fios, a palavra. Louvado seja Deus. Se Jesus usou a palavra para vencer, nós precisamos também
usar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a palavra, a espada, nos lembra de luta, de conflito, nos lembra de batalha. E em meio à batalha, em meio a conflito espiritual, em meio à luta espiritual, use a palavra. Use a palavra. Uma vez nós fomos em uma oração por uma pessoa que estava sofrendo de possessão maligna. E eu me lembro, eu era novo convertido, sem nenhuma experiência, e nós chegamos lá e na hora da oração, os irmãos que também não tinham nenhuma experiência, começaram a gritar, né? O sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. E quanto mais gritava o sangue de Jesus tem poder, mais a coisa ia ficando complicada, irmãos. E eu fiquei ali por entender o que estava acontecendo, até que chegou um pastor experiente e parou a oração, disse: irmãos, por favor, pare. A Bíblia não manda clamar o sangue de Jesus. Olha, ele usou a espada. É a espada, irmão. Tá, nós estávamos numa batalha, é a espada. Ele disse: a Bíblia não manda clamar o sangue de Jesus para expulsar demônios. A Bíblia não diz: quando fores expulsar demônio, diga: o sangue de Jesus tem poder. Vocês estão fazendo errado. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios. E aí aquele pastor experiente olhou para aquela pessoa e disse: em nome de Jesus, sai dela. A pessoa ficou liberta na hora, irmãos, e eu aprendi. Ficou liberta. Usar a espada. A espada, em nome de Jesus, sai. Saiu. E nós estávamos lá. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e nada. Por quê, irmão? Porque o sangue é o agente santificador. O sangue é o agente purificador. O sangue, irmão, está na nossa vida para justificação, redenção, remissão. Mas para expulsar demônio, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Os discípulos, quando saíram fazendo a obra de Deus, voltaram dando relatório para Jesus e dizendo: Senhor, em teu nome os enfermos são curados, os mortos ressuscitam, e em teu nome os demônios se nos sujeitam. Em teu nome. Então por que nós estávamos clamando o sangue de Jesus, irmão? Se o poder está agora no nome para expulsar, em meu nome expulsarão. Amém, irmãos? Entendeu aí? Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Dá para pelo menos dar um joinha aí? Falar: eu entendi, pastor Ronaldo. Você entendeu? Isso é usar a espada. Se aquele pastor não chega, irmão, não chega. Eu me lembro uma vez, pastor Neemias José Inácio, teve um culto e era um círculo de oração. Pastor Neemias era um homem de vasta experiência, de uma idade avançada. E ele estava em uma reunião de oração, do culto, do círculo de oração, e uma pessoa ficou endemoniada. E os irmãos juntaram em volta daquela pessoa e começou a gritar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O pastor Neemias chegou, chamou a atenção dos irmãos e disse: olha, irmãos, está difícil de achar um endemoniado aqui hoje, hein? Todo mundo ficou assustado com ele. Ele disse: não é assim que se faz, irmãos, faz como a Bíblia manda. E todo mundo ficou parado. Ele então olhou para aquela pessoa e disse: o nome de Jesus, sai dela. A pessoa ficou liberta na hora. Então, irmão, se você, se nós não temos autoridade para usar o nome de Jesus para expulsar demônio, clamar o sangue também não adianta nada. A autoridade para esse fim é o poder do nome. Isso, irmão. Agora, para purificar pecado, é o sangue. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados e queridos irmãos, isso é usar a espada.
a espada. Por isso nós temos que treinar a usar a espada para não fazermos errado. Amém? Amém, irmã Gil está falando que lembra aí do pastor Neemias, né? Glória a Deus, já de saudosa memória. Então a espada, irmãos, ela é a arma de defesa e de ataque. Você defende e ataca o adversário usando a espada, a palavra de Deus, tá certo? Defesa e ataque. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos, e já estou partindo para a conclusão aqui, que a espada, nós temos que aprender a manejá-la. Ninguém pegava naquela época uma espada e já saía para a guerra, não, irmão. Tem que aprender a manejar a espada. É por isso que tem muita gente fazendo coisa errada na obra de Deus, porque acha que é só pegar a Bíblia e sair falando o que veio na cabeça. Não é assim, irmão. Você tem que aprender. Quem não assenta para aprender, nunca ficará de pé para ensinar ninguém. Tá certo? Glória a Deus. Então temos que manejar bem a palavra. É o conselho que Paulo dá para Timóteo. Olha aí, na segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo de número 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, que maneja bem a espada do Espírito. Irmão, nós não vamos vencer no grito, não. Nós vamos vencer com a espada, com a palavra. Por isso nós temos que aprender a manejar a palavra de Deus, a espada do Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não adianta sair falando coisas. Por exemplo, eu saio pregando, porque devemos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão. Que demais? Não existe isso não, irmão. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem isso também não, irmão. De toda alma, todo entendimento, todo coração. Temos que aprender a manejar a palavra. E aí sim, nós vamos ser bem-aventurados em nome de Jesus. Não adianta sair falando um monte de besteira, ou porque ouviu o outro falar. Vai fazer igual aquele pregador, né? Armando Cohen, uma vez nos ensinando, ele disse que foi num culto, né? Foi num culto, e o irmão chegou lá e começou a pregar a palavra de Deus. Aí disse para os irmãos, assim, querendo empolgar a igreja: eu estou sentindo aqui, irmãos, uma oleosfostrobose do Espírito Santo. A hora que terminou aquilo, o pastor assustou, chegou para o irmão, disse: o que é uma oleosfostrobose do Espírito Santo? O irmão olhou para ele e falou: pastor, o Espírito Santo coloca cada palavra na boca da gente, que você não sabe nem o que significa. Quer dizer, não maneja bem a palavra. A espada é uma arma, irmão. A Bíblia é uma arma. Se você aprender a usá-la, ninguém pode te resistir. Ninguém pode contra a palavra. Ninguém pode contra a palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós temos que aprender. Vamos lá no Salmo 119, versículo 73, que diz o seguinte: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, dai-me inteligência para que aprenda a tua palavra. Dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Quer dizer, Rosângela, Pai do Senhor, bem-vinda. Carla, Duqueias, Pai do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, Duqueias. Me dá inteligência para aprender a tua palavra. A tua palavra. Então, aprender a manejar a palavra. Aprender a manejar a espada do Espírito. Senão vai fazer besteira, irmão. Então, nós temos que dedicar, como alguém que entra numa aula de esgrime, que fala, né? Para aprender a lutar a espada, nós precisamos
aprender a usar a palavra de Deus, irmãos. A sentar para aprender, para ouvir a palavra. Tem gente que não gosta de aprender a palavra. Tem gente que não gosta que alguém ensine a palavra. Mas o que é que eu estou fazendo nesses cultos aqui há muito tempo? Quem está me acompanhando pode até dizer um amém aí, se for verdade. O que eu estou fazendo aqui, irmão, é ensinando a palavra. Isso aqui é uma escola. É uma escola. E se você der crédito e ouvir e guardar, você vai aprender a usar a palavra de Deus. E você vai ser bem-aventurado. Amém? O Alexandre colocou aí a palavra, assim como toda arma, se não for usada de maneira correta, servirá apenas para a própria condenação. Isso é verdade, irmão. A espada na mão de um soldado sem treino, desabilitado, irmãos, a espada é uma arma contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Entendeu? Isso é igual um automóvel na mão de uma pessoa desabilitada. É uma bênção você ter um carro, mas se você não sabe conduzi-lo, ele é uma arma contra a sua própria vida. Então nós precisamos aprender a usar a palavra de Deus, para não sermos levados em roda por toda sorte e vento de doutrinas erradas. Senão daqui uns dias nós vamos querer guardar o sábado, nós vamos acreditar que Jesus é um filósofo, nós vamos acreditar que Jesus não é o Salvador, não é o Filho de Deus. Você entendeu? Senão daqui uns dias nós vamos querer usar véu, porque senão não vai para o céu. Senão daqui uns dias nós vamos dizer que quem usa saia jeans não vai para o céu. Senão daqui uns dias a gente vai roda para o vento de doutrina, irmão. Porque não conhece a palavra de Deus. Você entendeu? Daqui uns dias nós vamos entrar pelo gnosticismo. Vamos pregar que a gente é mau. Corpo, alma, espírito, por isso não tem mais jeito. E assim por diante, um monte de besteira. Tá certo? Daqui uns dias a gente vai crer em reencarnação. Daqui uns dias a gente vai crer que existe outro intercessor que não seja Jesus. Você entendeu? Então o irmão Alexandre está falando examinar isso. Então examinai as escrituras. Tomai, Efésios 6 e 17, tomai a espada, é para tomar, irmão, tomar que é no sentido de tome posse da espada, tome posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, maneja bem essa espada, porque senão ela pode ser uma arma contra você mesmo. Esses dias, por exemplo, alguém chegou para mim, irmãos, e falou para mim assim que eu não podia trabalhar dia de sábado, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E eu, como eu sou assim meia biúda, eu falei que era mentira. Lucas Ramos, bem-vindo em nome de Jesus. Cleide Carvalho, bem-vindo em nome de Jesus. Eu falei que era mentira. E a pessoa disse, mas como que é mentira? Eu falei, vai lá em Gênesis e vê lá quando Deus terminou a criação, lá no começo do Gênesis, né? Vai lá para você ver, né? Quando Deus termina a obra da tua mão, não é verdade? Capítulo 2, né? E versículo 2. E olha como está escrito. Aí eu falei para a pessoa, e a pessoa leu isso aqui umas 30 vezes na minha frente e falou para mim, rapaz, faz 50 anos que eu estou na igreja, eu nunca vi isso. Eu falei, pois é, porque você nunca leu a Bíblia. Aí aqui está escrito assim, ó. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra. Que dia que Deus acabou, irmão? No dia 7º. Vai, mas não foi 6 dias? Não está escrito isso aqui, não. Havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Ele acabou no 7º e descansou no 7º. Ele não acabou no 6º e descansou no 7º, não, irmão. Vai me desculpar quem está vivendo na ignorância. E aí a pessoa, mas se você não manejar bem a palavra, se você não aprender a usar a palavra, você vai ser ludibriado. Amém?
Então a espada, irmãos, ela tem 2 fios. Ela consola e ela exorta. Ela cura e ela fere. Ela dá vida e ela tira vida. A palavra de Deus tanto justifica como condena. Nós vamos ser condenados, irmãos, pela palavra. Jesus disse assim: eu não condeno ninguém, mas a palavra que eu tenho falado, essa vos julga, essa vos condena. Então a espada, ela é poderosa, né? Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Para aquele que crê que Jesus, todos os dias encontramos descanso pela presença do Espírito Santo. É isso. Não é um dia, é todo dia. Amém, irmãos? Então aprendemos aí esta palavra que Jesus deixa para Pérgamo, né? Para Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. De 2 fios. E eu termino com isso, falando para os irmãos que nós voltamos aqui no próximo culto no lar, falando sobre, mais uma vez, sobre a onisciência de Jesus, né? E mais algumas coisas que ele fez aqui para a igreja de Pérgamo. Deus abençoe vocês, Shirley Mara, Deus abençoe. Irmão, depois vocês compartilham esse vídeo, vai lá no YouTube, Ronaldo Rodrigues Ferreira, e deixa lá o seu comentário, se inscreva no nosso canal e deixa lá também o seu joinha, né, o seu like. Inscreva no nosso canal lá, irmãos, em nome de Jesus. Ronaldo Rodrigues Ferreira, você vai ver minha foto lá. E essa mensagem vai estar lá daqui a pouco, em nome de Jesus. Tá certo? Gutenberg Miranda, Deus te abençoe, bem-vindo, em nome de Jesus. Irmãos, fiquem todos com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, digamos juntos, amém. Deus os abençoe, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja abundantemente com o vosso espírito, em nome de Jesus. Paz do Senhor.